No vídeo anterior desta série A Tradição Secreta, o verso das sociedades secretas, foi dito que todas as grandes tradições da humanidade fazem referência a uma época que antecede todo o conhecimento que possamos ter das civilizações. Neste período, seres de natureza altamente espiritual teriam revelado aos homens um conhecimento de origem metafísica que explicaria todo o mecanismo da manifestação cósmica. Neste caso, falaremos sobre os misteriosos ensinamentos filosóficos e religiosos que foram herdados e ensinados por um desses homens, conhecidos na sua época como Hermes Trismegisto, ou três vezes grande. Essa série de ensinamentos e crenças são conhecidas baixo o movimento ou conceito de hermetismo. O hermetismo é um conjunto de crenças filosóficas e religiosas, baseados principalmente nos escritos pseudoepigráficos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma fusão helenística do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. O movimento é geralmente atribuído a Alexandria, nos primeiros séculos da Era Comum, onde unificou elementos de misticismo judaico e cristão com a filosofia helenística e as crenças ocultistas egípcias. Esses ensinamentos estão contidos em vários escritos que foram produzidos ao longo de um período que abrange muitos séculos, cerca de 300 antes da Era Comum e 1200 de nossa era, e podem ser muito diferentes em conteúdo e escopo. Este novo corpus de escritos sagrados foi acreditado a Hermes Trismegisto, o três vezes grande Hermes, um amalgama sincrético do deus Thoth e Hermes. Assim, o deus grego da comunicação interpretativa foi combinado com o deus egípcio da sabedoria como patrono da astrologia e da alquimia. Um dos usos mais comuns do rótulo é se referir ao sistema religioso-filosófico contido num subgrupo específico de escritos herméticos conhecidos como Hermética Filosófica. O mais famoso dos quais é o Corpus Hermeticum, uma coleção de 17 tratados herméticos gregos escritos cerca do ano 100 e 300 da Era Comum. Essa forma histórica específica da filosofia hermética é, às vezes, chamada de hermetismo, para distingui-la das filosofias inspiradas pelos muitos escritos herméticos de um período e natureza completamente diferentes. O termo pode se referir a uma ampla variedade de sistemas filosóficos baseados em escritos herméticos, ou mesmo apenas em assuntos geralmente associados ao Hermes. A alquimia, por exemplo, costumava ser chamada de a arte hermética ou a filosofia hermética. Ao longo da sua história, o hermetismo esteve intimamente associado à ideia de uma sabedoria divina primitiva, revelada apenas ao mais antigo dos sábios, como Hermes Trismegisto. O hermetismo, como a tradição que veio a ser conhecida, foi em grande parte um produto do sincretismo alexandrino, reunindo temas do judaísmo, filosofia e mitologia helenística e religião egípcia clássica. A tradição composta resultante provou ser persuasiva e perdurável, pois se mostrou atraente tanto para os estudiosos muçulmanos no início da Idade Média, quanto para os intelectuais europeus no alvorecer da Renascença. Na Renascença, isso se desenvolveu na noção de uma psicoteologia, uma teologia antiga, que afirmava que há uma teologia única e verdadeira que foi dada por Deus a alguns dos primeiros humanos, e vestígios da qual ainda podem ser encontrados em vários sistemas antigos de pensamento. Pensadores como Giovanni Pico della Mirandola supunham que essa teologia antiga poderia ser reconstruída estudando o que então se considerava ser os escritos mais antigos ainda existentes, como aqueles atribuídos a Hermes, mas também aqueles atribuídos, por exemplo, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, Platão, os caldeus ou a Cábala. Isso logo evoluiu para a ideia proposta pela primeira vez por Agostinho Steuco, de que uma e a mesma verdade divina pode ser encontrada nas tradições religiosas e filosóficas de diferentes períodos e lugares,
todas consideradas como diferentes manifestações da mesma filosofia perene universal. Nesse contexto perennialista, o termo hermético tendia a perder ainda mais sua especificidade, eventualmente se tornando um mero provérbio para o suposto conhecimento divino dos antigos egípcios, especialmente no que se refere à alquimia e à magia. Alguns dos princípios do corpo doutrinário hermético são o pensamento simbólico, o homem como símbolo emblemático do mundo, relação microcosmo-macrocosmo, o anima mundi, a teoria das correspondências entre os níveis, a complementaridade dos opostos, a meditação como técnica de ascensão da mente individual à região da grande mente, por exemplo, a vida como transmutação pessoal. A teoria hermética teve influência decisiva em várias correntes filosóficas, religiosas e esotéricas, bem como na arte, na música e na pintura, tendo grande importância durante o Renascimento e a Reforma. Em particular, a noção de que o universo funcionava com base em princípios ordenados, neste caso representados como vibrações cósmicas na substância do todo, foi instrumental não apenas para o ocultismo ocidental, mas também para o desenvolvimento do método científico moderno. Esta conexão pode ser vista mais claramente nos tratados herméticos e alquímicos escritos por alguns dos pensadores mais influentes de suas respectivas épocas, incluindo Giordano Bruno, John Dee, Francis Bacon e Isaac Newton. A tradição afirma ser descendente de uma prisca teologia, a ideia de que existe uma teologia simples e verdadeira que está presente em todas as religiões e foi dada por Deus ao homem na antiguidade. O segredo filosófico é construído com base em um conjunto de escritos supostamente surgidos no Egito durante o período de dominação romana entre os séculos I e IV da nossa era e colocados sob a invocação de Hermes Trismegisto. O hermetismo é provavelmente a tentativa helênica de sistematizar filosoficamente parte das doutrinas religiosas e místicas da cultura egípcia tardia, embora não haja razão para descartar outras influências orientais, como a israelita. Desta mesma forma, é altamente provável que esta sistematização filosófica ou oculta tenha sido realizada com base em outros escritos anteriores da ciência oculta. Trabalho de escritores como Giovanni Pico della Mirandola, que tentaram conciliar a Cábala judaica e o misticismo cristão, trouxe o hermetismo para um contexto mais facilmente compreendido pelos europeus durante a época do Renascimento. Como a origem dos conhecimentos herméticos datam de alguns milhares de anos, é natural que durante tão longo tempo tenham ocorrido grandes transformações, tanto no que diz respeito a aspectos organizacionais, quanto no contexto dos próprios ensinos. Disto resultou um grande número de organizações no passado, assim como no presente, intituladas de Ordem Hermética. Os conhecimentos e a estruturação de algumas são oriundas das ordens ou escolas de mistérios do Antigo Egito. Naturalmente, o termo ordem só apareceu depois da decadência do Egito, quando grupos de estudiosos deram nomes às organizações que transmitiam os conhecimentos deixados por Doge. Quando o hermetismo não era mais endossado pela igreja cristã, ele foi levado à clandestinidade e várias sociedades herméticas foram formadas. A tradição esotérica ocidental está agora impregnada de hermetismo. Sempre existiram muitas organizações que se intitularam de sociedade ou de ordem hermética e também na atualidade. Ordens herméticas que ficaram consagradas ao longo dos séculos foram a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Maçonaria, a Ordem Rosa Cruz e a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Pela sua filosofia flexível, o hermetismo ou magia hermética também foi praticada por indivíduos como Eliphas Levi, William Butler, Arthur Machen, Frederick Hockley e Kenneth Mackenzie. Como você pode ter percebido, é óbvio que aqui há muito o que falar sobre o hermetismo.
e vamos falar sobre nos próximos vídeos da série Desvendando os Segredos e Mistérios do Hermetismo. O link está na descrição deste vídeo. É claro que vamos continuar falando sobre outros ramos e escolas que ensinaram esses mistérios, como os pitagóricos, os essênios, os gnósticos, os primeiros cristãos, o islamismo, os cavaleiros templários, os cátaros e muito mais. Mas eu não quero deixar de perguntar a você: aprendeu alguma coisa hoje? Me deixa saber nos comentários. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e lembre, inscreva-se, ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. Não hesite em curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.